no rádio. Olha, 7h12, confirmando 7h12, quadro check-up no rádio, recebe o endocrinologista, Dr. Alcibiades Fernandes, do Instituto Penedo, aqui em Caicó. Dr. Alcibiades, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma quarta-feira pela manhã. E o nosso tema de hoje é uso de insulina, né, no diabetes, e aí, Dr. Alcibiades? Eu resolvi trazer algumas curiosidades sobre o uso da insulina. Porque logo quando eu cheguei aqui no ano passado, né, eu tive alguns casos de pacientes que não sabiam usar ou usavam de forma inadequada. E aí faz parte também, né, educar no uso correto para que a medicação ela tenha o melhor efeito possível, né? Então, algumas curiosidades que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco, né, é relativa a aquelas canetas, né, que hoje as unidades de saúde elas ofertam. Então aquelas canetas, uma boa parte das pessoas não sabe, né, mas elas podem ser armazenadas fora da geladeira, por exemplo, né, em temperaturas, né, que é abaixo de 30 graus, que não é a realidade aqui de Caicó, mas em outros municípios, em outros estados, né, elas podem ser armazenadas fora da geladeira por até 30 dias, né, depois de aberto, né, iniciadas as primeiras doses. Outras curiosidades eram relativas aos locais de aplicação, né? Muita gente associa só a aplicação na barriga, né, na região da barriga, mas existem outros locais de aplicação, né, além da barriga, né? Tem atrás dos braços, né, nessa parte atrás dos braços, literalmente. Tem na parte lateral da coxa, né, que eu via muito aplicar na parte de dentro e na parte de cima da coxa, né, mas o local correto é na parte lateral. E no bumbum, né, também pode ser aplicado, né, a insulina. Outras curiosidades relativas às agulhas, né, que aquelas agulhinhas que são recebidas, né, o ideal é que você troque ela a cada aplicação, né. Então aplicou, troca aquela agulhinha que vem na caneta. Porém, às vezes a quantidade ofertada pelo município, alguns municípios, não é suficiente. Então você pode reaproveitar apenas uma aplicação. Se você repetir mais de um, ela pode entortar, enfim, ela é muito fina, né? Então ela pode ter problema. Outra relativa àqueles frascos, né? Aquela insulina mais antiga que vem em frasco e que vem com as seringas e as agulhas, né? Aquela forma antiga de aplicar. Aqui a gente pode misturar aquelas duas insulinas, né? Aquela leitosa, né? Que é a NPH, e aquela mais transparente, né? Que é aquela regular. Então você pode fazer a mistura dela, né? Desde que você puxe primeiro, né? a NPH, né? E em seguida a regular para fazer a aplicação, né? Então essas curiosidades são importantes, né, para que o diabético ele tenha a melhor aplicação, o melhor uso da insulina possível, né? Essas curiosidades são bem interessantes. Então, em algum momento pode, por exemplo, sangrar na hora da aplicação ou não? Pode sangrar se você aplicar principalmente naquelas seringas mais antigas, né, que é aquelas seringas de 1 ml que a agulha é maior. Aí pode ocorrer sangramento, não é o habitual, mas pode ocorrer um pequeno sangramento, sim, na aplicação. Depende muito da quantidade que está sendo ingerido, né? E se você está fazendo aquela prega ou não, né? Aquela prega cutânea que se faz, que pega a gordura da barriga com a mão para fazer a prega. Porque as canetas, até uma curiosidade, ela não precisa daquela prega, né, diferentemente da agulha e da seringa, né? A agulha e a seringa, obrigatoriamente você tem que fazer a prega. Aquela agulha é de 8 milímetros. Então, se você não fizer a prega, você pode aplicar ela mais profundo do que o ideal. E aí pode pegar um vaso e ter um pequeno sangramento. Já a caneta, por a agulha ser de 4 milímetros, a metade da agulha de 8 milímetros, não precisa da prega, porque independentemente da prega, quando você colocar na barriga ou na coxa, ela vai pegar só a gordura, ela não vai entrar no músculo, né?
Então, pode sangrar, não é o comum, e se acontecer, é um sangramento pequeno, controlável, não precisa levar para o pronto-socorro, por exemplo. E o ideal é que naquele local ali você passe pelo menos uma semana sem aplicar, né? Porque pode formar um hematoma e não absorver bem a insulina, né? Mas perdeu a efetividade ou mesmo com sangramento o medicamento entrou? O medicamento ele conseguiu ser aplicado, né? Conseguiu ser injetado, vai exercer o efeito desejado, porém, se você aplicar novamente naquele local, ele não vai ser absorvido de forma ideal, né? Doutor Alcebiades, como é que a insulina funciona no corpo de uma pessoa com diabetes tipo 1 e tipo 2? No diabetes tipo 1, né, que você não produz nenhuma insulina, ela vai agir como se fosse a nossa insulina mesmo, né? Ela vai agir para colocar a glicose que nós nos alimentamos, que é produzida pelo fígado, dentro dos órgãos, né? Já no diabetes tipo 2, né, você produz insulina normal, né? Só que existe uma resistência à ação daquela insulina que é produzida. Então, você utilizando a insulina exógena, que é essa que a gente aplica, ela vai aumentar a quantidade de insulina no sangue disponível, e aí vai ficar mais fácil, vai tentar vencer essa resistência que existe à sua ação, né? E ao vencer essa resistência, a glicose que estava em excesso no sangue, ela passa a entrar para os órgãos e aí exerce o efeito. O grande problema da glicose é quando ela fica no sangue, né, por muito tempo em excesso, que é esse excesso de glicose no sangue, ele vai ser transformado, né, em radicais livres, que vai fazer a destruição, né, dos nervos, né, das pernas, dos olhos e dos rins, né. Existem vários tipos de insulinas e cada uma tem a sua função? A cada semana, a cada ano, né, surgem mais insulinas, né? Então a década de 1920, né, foi a primeira insulina que surgiu. Completamos 100 anos em 2021, né? Então, para se ter uma ideia da importância da revolução histórica da insulina, em 1921, quando ela foi descoberta, para trás, todo mundo que tinha diabetes tipo 1 vinha a óbito em poucos meses. Então, uma criança, por exemplo, que tinha um diagnóstico de diabetes com 10 anos, infelizmente ela viria a óbito porque não existia tratamento para o diabetes tipo 1, né? Para o tipo 2 até que tinha um tratamento, né, medicamentoso, mas para o tipo 1 não. E aí, com a introdução da insulina NPH, né, na verdade a primeira insulina que teve foi a insulina suína, né, de porco. Aí com o tempo ela foi aperfeiçoada e na década de 50 para cá que surgiu a insulina NPH, que é essa que é distribuída nas unidades de saúde, que é aquela leitosa, né? E essa insulina ela tem uma ação longa, né? Existem dois grandes tipos de insulina, insulina longa e insulina rápida. A longa é a NPH, é a glagina, é a degludeca, e as ultra rápidas elas são utilizadas para as refeições. Então, tomou café, almoço ou jantar, às vezes você precisa de uma quantidade extra de insulina para cobrir aquela refeição que você acabou de se alimentar, né? E esses tipos novos de insulina, que são essas ultra longas, né, que é a glagina, elas só são de aplicação diária, uma vez ao dia. E já essas rápidas, né, que é a Asparte, essas que é a Unicat, né, que é a que na quarta USAP ofertam, elas são direcionadas para o tipo 1, né, e elas têm uma ação muito mais rápida do que aquela insulina regular que é distribuída nas unidades de saúde. E as novidades assim nos congressos fora do país é que surgiu uma nova insulina, né, que vai revolucionar aí nos próximos anos, né, a insulina semanal, né, de aplicação semanal. Mas essa insulina infelizmente não está aprovada para tipo 1, só para tipo 2. Então essa insulina deve estar surgindo aí nos próximos anos no Brasil, e ela vai revolucionar e substituir essa NPH, essa glagina, que são insulinas ultralongas, mas as rápidas ela não vai substituir. Como é que é determinada a dose da insulina para um paciente? É uma pergunta interessante porque eu recebo muita gente no consultório com doses muito erradas de insulina, né? Então a dose é calculada sempre pelo peso, né? Não tem como você calcular de cabeça assim uma dose para uma pessoa, porque você tem que pesar
E tem que avaliar, né, clinicamente falando, o grau de resistência à insulina. Então, por exemplo, no tipo 2, é diferente eu utilizar uma quantidade de insulina para um tipo 1 em relação ao tipo 2. O tipo 2, geralmente, eu uso até doses maiores, porque o peso é maior. No tipo 1, como a pessoa geralmente é magra, eu vou utilizar uma dose bem menor do que o tipo 2. Então, depende muito do peso e da quantidade de gordura corporal, né? Se for uma pessoa que tenha muita gordura abdominal, muita gordura visceral, por exemplo, esteatose hepática, né, no fígado, a dose tende a ser um pouco maior pela resistência natural que existe à ação da insulina. Claro que a medicina ela evolui a cada dia que se passa. Não existem novas tecnologias ou métodos de administrar a insulina que estão sendo criados no mundo? Sim, muitos, né? Quando eu era residente em Natal, em Recife, né, a gente foi apresentado ao pâncreas artificial, né? Que é como se fosse uma bomba de insulina, que ela é feita extracorpórea, ou seja, você acopla ela fora do corpo, né? E é uma bomba automatizada, né, em que você coloca a insulina nessa bomba e existe um sensor de glicose no braço em que ela vai aplicando insulina de forma automática de acordo com o valor da glicose no sangue em tempo real. Então você recebe no celular, né, geralmente existe um aplicativo para isso. Ele fica mandando as informações, o médico ele faz a programação das doses e essa bomba ela fica mandando informações de minuto em minuto, né, para esse celular, para esse aplicativo, para o paciente ficar ciente, mas independentemente da vontade dele, ela de forma automatizada faz a aplicação de acordo com os valores da glicose. Só que eu estou falando de uma tecnologia, né, de altíssimo custo, não só a compra do aparelho, né, que é muito cara, mas a manutenção, né, a manutenção mensal gira em torno de 4, 3 mil reais, e que são tecnologias ainda que estão ainda em formação, né? Então é importante para alguns grupos específicos de pessoas e não é para todo mundo ainda, né? Porque é uma tecnologia validada para quando a gente tenta o diabetes de toda forma e realmente não consegue controlar, ou em crianças, né? Crianças muito novas, aí uma tecnologia que a gente tenta até usar de forma mais precoce. Como é que a insulina ela pode afetar o estilo de vida de um paciente com diabetes? Ela veio para, como eu falei, né, para revolucionar o tratamento do diabetes, né? Mas o que a pessoa tem que entender é que a insulina ela é importante, né? Ela tem seus benefícios, mas é uma medicação, então ela tem efeitos colaterais, né? Quais efeitos, por exemplo? Dependendo da dose e do tipo de insulina, você pode ter ganho de peso, né, com a insulina. Então, meio que vira um efeito cascata, né? Você já está acima do peso, aí é indicada a insulina, você usa, come mais, ganha peso, aí come mais, ganha peso, aumenta a insulina. A insulina come mais, ganha peso, e fica uma bola de neve em que você se alimenta mais, ganha peso, aumenta a dose, porque você aumentou o peso. E aí, quando aumenta o peso, aumenta a resistência ou aumenta a dose. Aí fica uma bola de neve, daqui a pouco está com mais de 100 kg, 120, a dose de insulina altíssima e ganhando peso, né? Então, eu acho que antes de dizer os efeitos colaterais, é importante que a pessoa coloque não na insulina a responsabilidade única do tratamento. Não é ela que vai trazer o controle da doença, mas a mudança do estilo de vida, né, também é muito mais importante às vezes do que a insulina. Às vezes a pessoa consegue até reduzir doses de insulina perdendo peso, mudando o estilo de vida, né, praticando de forma regular atividade física. Então isso vai reduzindo a dose. Até às vezes, em algumas situações, uma pessoa que já usou 1 ano de insulina consegue até sair, né, dela e ficar com medicamentos orais. Claro, dependendo do tipo de doença, né? No tipo 1, por exemplo, isso é inviável. Quais são as principais diferenças no uso de insulina em crianças e adultos com diabetes? Assim, quanto mais jovem a criança, né, mais difícil é, porque o problema da aplicação de insulina é que a dose ela é difícil de você encontrar, né, em crianças, porque são doses pequenas, às vezes quebradas. Então, por exemplo, no adulto que a gente utiliza, vou citar aqui um exemplo, por exemplo, 20 unidades de NPH. Só que numa criança, às vezes, a gente usa 5,5 unidades. Então, nessas canetas habituais, elas não existem essas doses quebradas, né?
Existem algumas canetas especiais para criança. E outra coisa, às vezes criança, ela não sente, ela não vai relatar para você sintomas de glicose baixa, né? Suando frio, fome, alteração da consciência, isso pode ser um problema. Então, nessas situações, a gente prefere usar doses de insulina mais modernas, né? Essas insulinas que eu falei, que é a glagina, a degludeca, a Asparte, que são insulinas mais novas, porque tem menos risco de glicose baixa, tem melhor controle da glicose. E a gente pede, né, para os pais, né, claro, que consigam comprar a monitorização contínua, que é aquele sensorzinho que algumas pessoas já devem ter visto atrás do braço, em que o pai ele vai ter controle sobre o diabetes da criança pelo celular. Então, às vezes em casa, no trabalho, o filho apresenta uma hipoglicemia, o pai pode vir em casa e corrigir, ou a mãe. Mesmo trabalhando à distância, ele consegue acompanhar a glicose do filho em casa, né? Então essas tecnologias novas, né, veio para revolucionar o tratamento do diabetes em crianças e em adultos, né, mas em crianças isso se torna mais palpável. No caso, essa automonitorização, ela acaba influenciando o ajuste da dose da insulina? Sim, porque essas monitorizações contínuas, né, que é pelo esse sensor de glicose, ela só precisa que você tenha o sensor e um celular compatível, com o aplicativo compatível com o sensor. É uma tecnologia, então. Isso, e aí você aplica a dose de insulina que está prescrita, e desde que você faça a verificação pelo menos 4 vezes ao dia, né, no celular, você consegue acompanhar em tempo real em outro local, e o filho, por exemplo, na escola, né, ou você, por exemplo, a sua mãe em casa, diabética, e você trabalhando, né, ou seu pai, você consegue acompanhar pelo celular, né, em tempo real, qual é o comportamento da glicose do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu filho, mesmo estando longe dele, né? E aí, por exemplo, se você observar, e esses aparelhos, eles dão seta de tendências, né? Por exemplo, uma seta de tendência para baixo significa dizer que a glicose vai cair, e nos próximos minutos, que uma seta para cima diga que ela vai subir. Então isso programa, né, a dose extra de insulina que estava programada para que a glicose não suba e entre na meta. Então, essas tecnologias novas, né, junto com essas insulinas novas, veio para beneficiar, né, não só o tratamento de crianças, mas de adultos também. O ouvinte pergunta aqui o que é hipoglicemia e como ela deve ser tratada. A hipoglicemia, ela é a glicose baixa. Ela varia de pessoa diabética para não diabética. No indivíduo diabético, a gente considera hipoglicemia quando ela está abaixo de 70, né? Naquele aparelhozinho de furada de dedo, né? Na glicemia capilar. Porém, em indivíduos normais que não têm diabetes, a gente só considera hipoglicemia abaixo de 54. Né? É bem diferente os valores, mas no diabético abaixo de 70. E esses sintomas que estão relacionados são sintomas relacionados a falta de glicose no sangue, né? Que aí vai ser basicamente em algumas pessoas, né? Fome excessiva, suando frio, uma sensação de desfalecimento, de voz baixa, tonturas e às vezes até desmaio e convulsões, né? Quando ela está abaixo de 40, ela pode induzir a convulsão e até o óbito. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta, ela diz o seguinte, né? Quando vai pegar a insulina, eles não entregam se não for no isopor, é correto isso? Essa insulina que eles recebem, tanto a NPH quanto a regular e as insulinas análogas, elas aqui em Caicó tem essa cultura, né? Mas é por causa da temperatura da cidade. Então, por exemplo, em Natal, até onde eu saiba, não existe essa obrigatoriedade, né? Mas aqui em Caicó, como frequentemente a temperatura ultrapassa 30 graus, pode ocorrer um desgaste natural da temperatura sobre a insulina, isso de fato impactar na qualidade dela. Então é correto sim, por causa que você pode perder funcionalidade da insulina após retirar da geladeira aqui no município de Caicó. Embora seja um curto período, né, entre você receber e levar para casa, mas de certa forma faz isso por segurança, né? Outra pergunta, quais os horários indicados para quem toma a caneta 2 vezes por dia? Depende da insulina que ela está fazendo, né? Mas se for, por exemplo, a NPH,
O indicado é que ela faça bedtime, né, que é o nome para dizer que ela faz ao deitar, por exemplo, às 9 horas, 10 horas da noite, e durante o café da manhã, por exemplo, né, antes ou depois do café, né, se for NPH. Mas existem outros tipos de insulina, por exemplo, a regular, em que o ideal é que você faça 30 minutos antes de cada refeição. As insulinas mais novas, que são as análogas, né, que é a Aspart, a Glulizina, elas devem ser feitas 10 a 15 minutos antes de cada refeição. E se for a Glagina ou Degludeca, aí pode ser feita sempre no mesmo horário diariamente. Por exemplo, todo dia às 7 da manhã, ou todo dia às 10 da noite, ou todo dia às 11 da manhã, desde que seja feito todos os dias no mesmo horário. Doutor, tenho diabetes, mas sobe muito quando tem alguma emoção. O que fazer nesse caso? A emoção, né, a ansiedade, ela eleva naquele momento, né, que você está ansioso. Então, por exemplo, recebeu uma notícia positiva ou negativa, a glicose ela realmente sofre influência com aquela emoção. Mas aquilo é momentâneo, né? Então, dizer que o diabetes ele está persistentemente alto porque você é nervoso ou ansioso, isso é um motivo de procrastinação, ou seja, de você realmente não tratar o diabetes e colocar a responsabilidade unicamente no nervosismo, né? Na ansiedade, enfim. Então isso não é só da ansiedade. Claro que ela deve ter um fator lá que influencia, mas não é só disso, né? Com certeza deve existir outros fatores. Naquele momento sim, e naquele momento em que ela vier alta, quando a emoção passar, ela vai retornar aos valores iniciais, ela não vai persistir alta. Dr. Alcebiades Neto, ele é médico endocrinologista lá do Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 996477721, do Instagram, Dr. Alcebiades Neto. Algo mais a acrescentar, doutor? Não, Marcos, só agradecer a oportunidade em mais uma quarta-feira e desejar um bom dia e uma boa semana a todos. E a gente volta já já com mais